Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan, mano. Eu sou o professor Kablan, nessa eu trago pra vocês aqui a atividade 17 do caderno currículo não, como é que é isso aqui, velho? Trilha de aprendizagem, volume 2, certo? Do 8º ano. Então, enquanto eu vou soltar aqui a vinheta, você solta o dedão no like aí e me ajuda. Olha, atividade 17, meu, potências de base 10 e notação científica, um assunto assim, ó, muito importante aqui do 8º ano, hein? Notação científica. Trilha de conhecimento, vamos lá. Nessa atividade você aprenderá que a notação científica serve para representar números muito grandes ou muito pequenos, e ainda poderá perceber como usamos a potência de base 10 para a escrita desta notação. A notação científica é uma forma muito conveniente de escrever números muito pequenos ou muito grandes. Serve para representar números que acomodam valores demasiadamente grandes. 1 bilhão. Ou extremamente pequenos, ó. 1 bilionésimo. O uso das notações científicas está baseado em potências de base 10. Veja como Humberto e Cíntia escreveram os números do texto a seguir e como se justificaram. Em meados da década de 1980, as populações estimadas da América do Norte e da América do Sul eram respectivamente cerca de 340 milhões e 270 milhões de habitantes. Então, Humberto ele fez aqui, ó, 340 milhões, tá? Então, milhões é 10 à sexta. Lembrei que 100, 1000, 10 mil podem ser escritos como potência de base 10. Então, nós temos aqui, ó, 100 é 10 ao quadrado, 1000 é 10 ao cubo, 10 mil é 10 à quarta, 100 mil é 10 à quinta, 1 milhão é 10 à sexta. Então aqui ó, ficou 240 milhões 10 à sexta. Legal. A outra menina fez o que? 270 milhões. Transformou aqui em zeros. Ó. Milhões, né? 1000 milhões. São 6 zeros. Eu escrevi como potência de 10, mas transformei em notação científica. É um jeito que cientistas gostam de usar. Facilita quando um dos números possui muitos dígitos. Escreve-se com um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de base 10. Então, basicamente aqui, o que ela fez? Né? Fez um passo a mais que ele. Ele transformou apenas 1 milhões aqui em notação científica, tá? Ela transformou o número, escreveu o número aqui, né? Por extenso, essa parte aqui, os milhões, né? Seria os 10 à sexta. Porém, ela deslocou a vírgula 2 casinhas aqui para frente. Então, aumentou no expoente lá, mais 2. Então, aqui é 10 à sexta, aqui ficou 10 à oitava, pois temos 2 casas a mais, tá? Então, vamos ver se dá pra gente entender melhor isso aqui com o exercício, né? Aqui na página 131, ó, vamos praticar. Explorando potência de base 10. Vamos conhecer melhor o procedimento de Humberto. Para isso, complete a tabela. Então, quantidade de zeros. Aqui tem 4, 5, 6 e 7. Número escrito como potências de base 10. Ó. Veja que a quantidade de zeros é exatamente o expoente. Tá? Então, o expoente da base 10 é a quantidade de zeros que tem o número. Então, assim fica fácil, né? O que você observa na tabela? Há alguma regularidade? Qual? Então, é essa que eu acabei de falar, né? A regularidade é que o expoente é exatamente a quantidade de zeros que tem no número. Eu acho que assim ficou bacana. O expoente é igual à quantidade de zeros, tá? Então, se tem 2 zeros, o expoente é 2. Se tem 3 zeros, o expoente é 3, assim por diante. Observe 2 números escritos pelo procedimento que Humberto usou. Faça o mesmo com os outros números da tabela. Então, nós temos aqui 100 mil. Então, 100 mil vai ficar assim. 100 vezes 10 à terceira, né? Porque 1000 é 10 à terceira. Tá? 150 milhões. 150 vezes 10 à sexta. Aqui, 2,4 milhões. 2,4 vezes 10 à sexta. 380 é 38 vezes 10, por exemplo. Né? Esse é o procedimento de Humberto, porque Humberto ele não colocou em notação científica. Humberto sugeriu que Cíntia pensasse sobre a escrita de outros números completando a tabela. Então, vamos lá. E aqui, né, pelo que eu entendi, ele não escreveu notação científica por enquanto. Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, quantidade de zeros. 3 aqui também. Aqui tem, olha, esse aqui tem 3, esse aqui tem 4. Então, ficou 10 elevado a menos 4. Tem 5.
10 elevado a menos 5. Qual que é a diferença desse para o outro? É que agora ó, os zeros estão antes da vírgula, hein? Aqui tem 6, ficou 10 elevado a menos 6. Aqui tem 7, 10 elevado a menos 7, tá? Então os números aqui são números pequenos, muito pequenos. Depois de preencher a tabela, Cíntia anotou no caderno. O número de expoente da potência 10 é igual ao oposto do número de casas decimais. Aprendi a escrever potências de expoente negativo assim. Então nós temos aqui, ó, os expoentes, tal negativo ficou na fração aqui, ó. Certo? Então quando o expoente é negativo, você divide, né? Inverte a base, tá? Então 10 elevado a menos 2, por exemplo, mesma coisa que 1 dividido por 10 ao quadrado, que é 1 centésimo, né? E assim por diante. O que você acha que Cíntia quis mostrar com a tabela? Bom, ela quis mostrar que... Vamos colocar aqui uma justificativa aqui. Bom, vou colocar essa justificativa aqui por enquanto, né? O expoente negativo representa números pequenos, porque você inverte a base. Quando inverte a base, vira uma divisão. Você divide a unidade por uma potência de base 10, então vai ficar um número pequeno, tá? Então, o expoente negativo, você tem que inverter a base. Agora, use a notação científica para escrever os números dos textos. Os sistemas hidrográficos do Amazonas, do Orinoco e do Paraná têm a maior parte de suas bacias de drenagem na planície. Os três sistemas em conjunto drenam a área de 9.600.000 km², tá? Então vamos colocar aqui 9.600.000, tá? Quilômetros quadrados. Vou colocar em notação científica isso daqui. Como é que faz? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais, tá? Porque o número que multiplica a potência de 10 tem que estar entre 1 e 10, tá? Então, vamos colocar a vírgula aqui, ó, depois do 9. Então, ficou 9,6 vezes 10 elevado a oitava... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta potência, tá? Então, ficou assim. Pronto. Notação científica desse jeito aí. Então, você conta a quantidade de casas decimais que você vai deslocar a vírgula, né? E essa quantidade é o expoente aqui da base 10. A bacia hidrográfica do Amazonas é a maior do mundo, com cerca de 4 milhões. Ó. Então, vamos lá. Começar aqui, transformar. 4 milhões de quilômetros quadrados. Transformar em notação científica. 4 milhões. Então ficou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui primeiro, depois a gente vê o próximo ali. 4.000 milhões quilômetros quadrados, certo? Então ficou 4,0, né? Você pode pôr assim, vezes 10 elevado a quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas, expoente fica igual a 6, tá? Quilômetros quadrados. Pronto, vamos ver o próximo número aqui. E aparece área de terras brasileiras, total de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Que abrange 10 maiores rios do mundo, os quais a Amazônia cerca de 7 mil quilômetros de extensão. Então vamos para o próximo, que é 7 milhões. 7 mil milhões de quilômetros quadrados. Isso aqui vai ser igual a 7,0, né? Vezes 10 a sexta quilômetros quadrados. Beleza? Tem mais um número ali que apareceu, não foi? Apareceu aqui 7 mil, né? Aqui, ó, 7 mil quilômetros. Bom, 7 mil quilômetros fica fácil. 7 mil quilômetros vai ser o quê? 7 vezes 10, né? 1, 2, 3. A terceira. Tá? Aí, quilômetro quadrado? Quilômetro. Pronto, tá aí. Todos os números aí transformados em notação científica, beleza? Ó, tá aqui em cima, aqui, ó, 7 mil, 7 milhões e o 4 milhões. Fechou? Fechamos então mais uma atividade aí. Voltaremos no próximo vídeo com a atividade 18. É nóis que heróis. Deixa o seu joinha e tamo junto.